Olha, não é todo dia que a gente vê um resultado tão forte na bolsa. A CSN Mineração não só superou as expectativas no terceiro trimestre de 2025, ela simplesmente pulverizou os próprios recordes. Vamos entender juntos como isso aconteceu. O número que praticamente resume essa história toda é este aqui, mais de 500%. Esse foi o crescimento do lucro líquido da companhia em apenas 3 meses. Para ter uma ideia do que isso significa, o lucro saltou de 116 milhões de reais para quase 700 milhões. É um salto, assim, monumental. Então fica a pergunta, né? Como é que uma mineradora consegue um resultado tão explosivo? A resposta está numa combinação, olha, quase perfeita de duas coisas. Uma máquina interna funcionando com uma precisão incrível e um cenário externo que soprou totalmente a favor. Vamos mergulhar em cada um desses pontos. Tudo começa lá na base, na operação, na capacidade da empresa de tirar o minério da terra e entregar. E nesse quesito, a CSN Mineração trabalhou como um relógio. O primeiro recorde veio da produção, 11,9 milhões de toneladas. Isso é um aumento de mais de 4% em um ano. E o número desses não acontece por acaso, viu? Ele mostra que a empresa conseguiu otimizar tudo para extrair o máximo de seus ativos. Mas se produzir tudo isso já é um feito, o que impressiona ainda mais é que a empresa vendeu mais do que produziu, 12,4 milhões de toneladas. Isso é um marco histórico. É a primeira vez que a companhia passa da marca dos 12 milhões de toneladas vendidas num único trimestre. Mas espera aí, como é que se vende mais do que se produz? A resposta está exatamente aqui. Um uso muito inteligente dos estoques. A empresa conseguiu atender uma demanda fortíssima usando parte do que já estava armazenado. Isso mostra uma logística e um planejamento, assim, muito bem azeitados. Ok, então a operação foi um sucesso. Recorde de produção, recorde de vendas, mas e o dinheiro? Como é que essa montanha de toneladas virou um lucro tão expressivo? E foi aí que a competência encontrou a sorte. A eficiência lá na operação foi turbinada por um mercado extremamente favorável. O preço do minério de ferro se manteve nas alturas, em $102 por tonelada, e o câmbio ainda deu aquela força para transformar esses dólares em mais reais ainda. E o resultado final dessa combinação é o que a gente vê aqui. A receita líquida cresceu quase 50% em um ano, batendo 4,4 bilhões de reais. A geração de caixa, que a gente mede pelo EBITDA, dobrou para quase 2 bilhões. E o lucro líquido, bom, esse explodiu, né? Multiplicou por 6, de 116 para 696 milhões de reais. Claro que um lucro gigante assim chama atenção, mas para quem investe, a pergunta é sempre: isso é sustentável? E para responder isso, a gente precisa dar uma olhada na saúde financeira da empresa. E é aqui que está um dos maiores trunfos da CSN Mineração. Antes de mostrar o número, vamos só entender rapidinho o que é a tal da alavancagem líquida. De forma bem simples, é uma continha que compara a dívida da empresa com a capacidade dela de gerar caixa. E quando esse número fica negativo, aí acontece uma coisa bem rara. E é exatamente o caso aqui. A alavancagem da Cimin é negativa em menos 0,59 vezes. O que isso quer dizer na prática? Que a empresa tem mais dinheiro guardado em caixa do que o total de todas as suas dívidas. É uma posição de solidez financeira extremamente confortável e segura. Isso nos leva a um resumo que a análise original fez de forma perfeita. Quando alguém pergunta sobre a dívida da empresa, a resposta mais honesta é: que dívida? Porque, na prática, a companhia não tem dívida líquida. Ela tem mais grana em caixa do que deve. Simples assim. Beleza, operação voando, caixa sobrando, mas e aí? No final do dia, o que isso significa no bolso de quem investe na companhia? Vamos ver como todo esse sucesso se traduziu em retorno. Significa esse número aqui, 903 milhões de reais. Foi esse o valor que o Conselho aprovou para distribuir em forma de dividendos e juros sobre capital próprio. É a recompensa por um trimestre espetacular, chegando direto para o acionista. Mas o valor não está só no dinheiro de hoje, não. A empresa também está construindo para o futuro, com avanços bem importantes em ESG. Atingiu metas de diversidade antes do prazo, reduziu acidentes graves e ainda melhorou sua nota de crédito socioambiental. Para quem pensa no longo prazo, isso sinaliza um negócio mais seguro e sustentável. Então, o que temos aqui é a foto de um trimestre sem dúvida histórico, impulsionado por uma execução operacional impecável e ventos de mercado muito favoráveis. A grande questão que fica no ar e que todo o mercado vai ficar observando é: essa combinação perfeita de fatores pode se repetir nos próximos trimestres? É o que vamos ver.